Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui. Estava com saudade, para quem me conhece, a gente esteve junto durante tanto tempo no rádio, né, na TV. Estou voltando agora, nessa nova função, nessa nova casa, mas com a pegada de sempre. Denúncia, vamos trazer muita informação relevante para você, vamos desvendar alguns mistérios que atormentam a vida da gente e principalmente cobrar das autoridades que têm obrigação de zelar pelo cumprimento da lei. Vamos estar aqui para trazer a sua voz. Aliás, as denúncias aqui, as informações, enfim, a gente vai contar muito com a parceria que a gente sempre teve com todos vocês. Vocês vão participar do programa diretamente. Ao longo do programa, eu vou passar os contatos, as nossas redes sociais, para que você possa trazer a sua informação, trazer a sua denúncia. As denúncias todas serão apuradas, investigadas, e quando a gente tiver a convicção de que elas têm realmente consistência, a gente vai trazer aqui e vai cobrar das autoridades que as soluções sejam encontradas. Então é o seguinte, a gente vai passar para você os contatos. Eu já vou passar direto aqui para você o meu contato direto, o meu telefone, para que você passe a sua mensagem, o seu zap, para a gente conversar ao longo dessas próximas horas, dos próximos dias, ao longo dos próximos programas. O número é o seguinte, ó, anota aí, 11 97338 1889. 11 97338 1889. Pode começar a mandar, a gente vai conversando. E é isso, o importante é que a gente saiba que matéria, que denúncia você quer que a gente trate aqui. Tá certo? Então vamos lá. Temos dois convidados importantes. Um dia importante, né? Dia de estreia tem que ter convidado também importante. Antes de apresentar os dois convidados, queria dizer que hoje já tem denúncia. Denúncia grave, denúncia importante, que mexe com a alimentação de cada um de nós. A alimentação de cada um de nós, a gente sabe que a gente paga muito mais do que devia pela comida que coloca na mesa, quando consegue colocar na mesa também, né? Tem gente que não consegue nem colocar na mesa, mas a gente paga muito mais do que deveria pagar. Isso a gente sabe do dia a dia, do nosso bolso, que mostra isso, que a gente não consegue, muitas vezes, levar a comida da forma que deveria, na quantidade que deveria, enfim, isso a gente já sabe. Agora, você tem ideia de por quê que a comida custa tão caro? Um dos motivos é o seguinte: um grupo pequeno de empresas poderosas, que querem garantir o lucro abusivo delas, lucro bilionário dessas empresas. Elas defendem esse lucro abusivo, repito, cobrando mais caro da comida que a gente leva para casa. É basicamente isso, é simples assim. E já vou dar um spoiler para você. São 4 empresas poderosas que dominam o setor de vale-refeição e de vale-alimentação nesse país. Só 4 empresas que dominam, empresas fortes demais e que decidem tudo. Vocês conhecem as empresas, a Sodexo, a VR, a Ticket e a Alelo. Você já ouviu falar, seguramente você já ouviu falar. São as poderosas do setor e que mandam prender e mandam soltar. E são elas que definem as taxas que são cobradas nos cartões de vale-refeição e vale-alimentação. Cobram os tubos, valores abusivos, e lógico que essa taxa acaba sendo repassada automaticamente para o preço final da comida, da alimentação que você leva para casa, que você consome no bar, no restaurante. É por isso que é tudo tão caro, e vamos mostrar tudo aqui, detalhe por detalhe, tudo que está por trás dessa história toda, e cobrar do poder público, porque nesse caso aqui, principalmente o governo federal, sentou em cima de mudanças que podiam já estar vigorando e mudando essa realidade que é importante para cada um de nós, tá bom? Então o assunto é esse. Eu já passo agora a apresentar os meus convidados, com muito prazer. Delegado histórico aqui de São Paulo, tanto serviço prestado, e hoje secretário executivo de Segurança Pública de São Paulo, o doutor Oswaldo Nico Gonçalves. Nico, obrigado por ter vindo. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Agostinho, para mim é uma honra estar com você. Você sabe que eu conheço você como desde jovem, começando a sua carreira, acho que em 1981, você sempre foi atuante, né? A gente vê aquele futuro de você jovenzinho ainda, já magrinho, né, se interessava pelas notícias, principalmente pela parte investigativa, e eu conheço o seu caráter, e eu fiz questão de vir aqui. Quando você me falou, a gente tá cheio de coisa, eu falei, não, com o Agostinho a gente vai, porque o Agostinho é um cara sério, que briga pelo povo, é um cara justo, ele sabe ver a coisa que precisa, e nós estamos aqui para ajudar, Agostinho. Olha, e assim, não é jogar confete, não tem necessidade nenhuma, mas eu tenho já muito tempo de jornalismo policial, principalmente,
assim, são poucas as pessoas. E eu me orgulho disso também. Não quero ter 1 milhão de amigos, que nem o Roberto Carlos, não. Quero ter meia dúzia de amigos bons, que eu sei que eu posso confiar. E o Nico é um cara assim mesmo. Não foram poucas vezes que a gente fez matéria na Rádio Bandeirantes, antes na Jovem Pan também, que o Nico ligava na sequência. Várias vezes. Ele ligava para saber o que estava acontecendo, onde era, quem era. Então, assim, a gente vai reconhecendo as pessoas, né? Vai identificando as pessoas. E é por isso que eu fiz questão que você às vezes viesse o pessoal aqui. tem dificuldade de ligar para a polícia, mas liga para o Agostinho. Eu não vou ligar para o Agostinho, você vai falar que eu que entreguei. Aí liga para o Agostinho, e a gente liga para o Agostinho, vamos ajudar, você entendeu? É isso que acontece. Às vezes a pessoa quer ter receio, fala, pô, o cara é meu vizinho, alguma coisa, eu vou denunciar. Então o Agostinho sempre foi esse canal aí que o público tinha dele e ele passava para a gente ia atrás sempre. É verdade, e a gente cobra da polícia, que às vezes não está tão atenta, às vezes fala assim, a imprensa tem mais informação que a polícia, e é verdade, às vezes é verdade, porque o cidadão, ele transferiu para o jornalista uma confiança que talvez não seja nem muito devida. Quer dizer, a autoridade, seja policial, política, seja o prefeito, o subprefeito, deveria inspirar no cidadão aquela confiança do cara falar assim, não, eu vou ligar para o subprefeito, eu vou lá na subprefeitura, eu vou na delegacia do bairro. Mas às vezes isso não acontece, por uma série de motivos, e aí a imprensa acaba sabendo antes, e no caso do Nico, esse canal sempre funcionou muito bem mesmo. Obrigado, viu, Nico? Bom, tá com a gente aqui também a Maura Oliveira, que é da CUFA, a Central Única das Favelas. É um prazer, eu estou muito feliz de ter uma representante tão importante da CUFA aqui, porque, olha, se tem uma coisa que funciona nesse país, e não tem muita coisa que funciona, mas se tem uma coisa que funciona é a CUFA. E eu já vi de perto, a CUFA tem uma ação que é de janeiro a janeiro, não tem folga. Eles atuam quando tem um drama, uma coisa excepcional, um desmoronamento, uma enchente, está lá a CUFA, vai estar a CUFA, onde for, vai estar lá. E, para além desses atendimentos emergenciais, digamos assim, né, Maura? Isso. Vocês têm um trabalho que é incansável. É incansável. E que tem no cuidado, a alimentação das pessoas que têm menos, uma atenção toda especial, né, Maura? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, Agostinho. Eu que agradeço muito de estar aqui na rádio com você. Você já foi lá, já fez entrevista com a gente, você já viu que a CUFA, a Central Única da Favela, é uma ONG muito sincera, muito que amplia em todo o país. Só aqui na CUFA de São Paulo eu atuo em 470 favelas, que eu divido, tem um CD lá em Heliópolis, que a gente chega a tudo e a gente divide para todas essas favelas, para as mães das favelas, que as que mais necessitam. Então, e o Marcivan, que é o presidente da CUFA, de São Paulo. Ele vinha para de São Paulo, né? Isso. Ele vinha para cá hoje, mas cheio de compromissos, Isso. mas virá. Tá lá no Rio, isso. Tá lá no Rio. Tá. Virá. No Aí Rio eu fui Grande lá do falar Sul. com ele na Isso. CUFA, lá em Heliópolis. Exatamente. E eu cheguei antes, né? Porque eu moro perto, falei, cheguei antes. É impressionante. Não precisa ninguém contar. Se você não está acreditando, vai lá. Isso. Vê lá, procura o endereço da CUFA e vai lá sem falar para ninguém. Vai. E só ver o que acontece, né, Maura? Com é impressionante. certeza. Eu fiquei... Arrepia até, falando sério. Arrepia. Chegaram as mães da favela. Isso. É incrível, não é? A Mãe das Favelas, a gente colocamos o nome Mãe das Favelas, que tem a Elaine Torres, que ela morava num quartinho que era com 7 filhos. Chovia mais dentro do que fora. Aí dentro do rio, assim, que é uma beirada, que são mais de 300 famílias, que a maioria são mães solo, né? Com criança. E ela é a que mais necessitava, não tinha um colchão, ela pegava madeiras para construir. Aí foi aí que a gente colocamos Mãe das Favelas, foi a Torre, que é a Elaine Torres, e chamamos como que é o nome dele? Para ela ganhar uma casa. Aí chamamos Luciano Huck. Ah, tá. Aí colocamos junto com o Celso Ataíde. Aí fez uma propaganda, ela conversou, chegou lá, viu as crianças dela, tudo pequeno, dormia numa beliche com 7. O quartinho dela só tinha, cozinhava em um fogãozinho bem pequenininho, que era a lenha. Aí a gente colocou Mãe das Favelas, vai ser ela. Hoje, graças a Deus, Luciano Huck, com a CUFA, conseguimos uma casinha para ela. Hoje ela toda feliz, arrumou um emprego que ela vendia suco no centro da cidade. Aí foi isso que
anunciou na CUFA a Mãe das Favelas. E tem muitas Mães das Favelas. Só dentro de Heliópolis tem 220 mil habitantes. É isso. Quer dizer, você falou do Luciano Huck, enfim, são Isso, pessoas as que parcerias. aparecem, né? E a gente acredita na boa intenção de todas essas pessoas, mas vamos combinar que não devia ser assim, né? Não devia não ser podia. assim, né? O Verdade, poder público tem dinheiro suficiente para Sim. atender as necessidades básicas. Estamos falando de moradia e alimentação. Tá, alimentação. Basicamente é isso. É verdade. E no caso da alimentação, que é o tema de hoje aqui, dessa nossa conversa, você vê só, vocês tratam de pessoas que não têm renda praticamente, né? Ou nada. tem um subemprego, não tem de onde tirar o básico. Sim. Mas você vê, a gente vai mostrar aqui, Maura, pessoas que têm emprego, que recebem o Vale-Refeição, o que já é a nata da nata, né? Hoje você já é. Você Isso. tem o Vale-Refeição, você já se sente quase um milionário. Só que o Vale-Refeição não dá conta mais. Você não consegue pagar a alimentação. Você sabe, depois a gente vai falar sobre isso, tem um dado importante, que acho que você até tem, Maura, que hoje o Vale-Refeição dura 11 dias Isso aí. no mês do trabalhador. 11 dias. Se você contar que dias úteis são 22 no mês, quer dizer, metade do mês ele tem que tirar do bolso Tem que tirar para do comer. bolso. Sim, Para sim. comer, Sim. basicamente isso. Então, tá tudo muito errado. Bom, além do Nico e da Maura, a gente vai ter aqui a presença também importante de um especialista em Vale-Refeição, em leis trabalhistas, o advogado trabalhista Luiz Carlos Moro. Eu conversei com ele e ele vai trazer informações importantes aqui para todos nós, tá bom? Vamos para dentro, então? Vamos lá? Vamos embora, Isso então. aí. Então é o seguinte, olha, o esquema é esse, são as 4 empresas que dominam o setor de Vale-Refeição e Vale-Alimentação e cobram o que querem. Cobram taxas abusivas, porque para o dono do bar, do restaurante ou da mercearia ter a maquininha de Vale-Refeição e Vale-Alimentação, que é essencial, ele tem que pagar uma taxa abusiva. Você vê, a taxa hoje do cartão de crédito, que não é baixa, ela é quase um quarto, quase um quinto do que cobra o Vale-Refeição. O Vale-Refeição chega a cobrar 5 vezes mais de taxa do que cobra um cartão de crédito. Você vê a dimensão do problema. E, para além disso, atrás dessa cobrança indevida das empresas de Vale-Refeição e Vale-Alimentação, criou-se uma cadeia de crime organizado que o Nico conhece muito bem. Conhece muito bem porque já apurou, já foi atrás de muita gente envolvida nisso, mas é uma sangria, né? É quase enxugar gelo, porque a lei não ajuda também. Como é que funciona? As empresas de Vale-Refeição e Vale-Alimentação só querem lucrar. O objetivo deles é isso. Se o Vale-Refeição vai ser usado para alimentação ou não, eles não estão nem aí. Eles querem vender maquininha e arrecadar com Vale-Refeição e com Vale-Alimentação. E aí o que acontece? Muita gente, inclusive do crime organizado, né, Nico, finge montar um restaurante ou uma padaria, tudo fake, não existe, só existe no papel. Aliás, a gente tem aí, no nosso primeiro VT, é um documento de abertura de uma empresa, o CNPJ aberto, a gente vai ver já na sequência, é o CNPJ supostamente de um restaurante e de uma padaria. Chama Tá na Mesa. Tá aí, ó. É um documento oficial. Você vê que a situação cadastral dessa suposta empresa é a situação ativa ainda, então está em pleno funcionamento. É em Osasco, a tal da padaria e restaurante Tá na Mesa. Foi montado, tudo certo. Só que não existe esse restaurante, essa padaria. Só existe no papel para que o suposto dono dessa empresa fake, esse tal desse Wesley, consiga as maquininhas, ele consegue a maquininha usando como se ele fosse um restaurante, não é isso, Nico? E aí, a maquininha ele usa para comprar créditos de Vale-Refeição e de Vale-Alimentação, o que é crime. O Nico vai falar sobre isso, vou pedir para você falar bem pausadamente e com todos os detalhes, porque quem vende Vale-Refeição também comete crime. E você está abastecendo uma cadeia de criminosos e essa venda de créditos é usada para lavar dinheiro sujo do crime. Então é o crime organizado usando essa compra de créditos para lavar dinheiro de assaltar banco, de tráfico de drogas, de tráfico de armas. É isso que se trata, não é nada menos do que isso. Então, assim, sem querer, até de forma inocente, a pessoa que vende o crédito está participando dessa cadeia. Então, olha só, essa suposta padaria e restaurante, ela funcionaria em Osasco. E eu fui para lá. A gente vai ver, com a câmera escondida, eu fui até esse endereço, em Osasco, para mostrar
que, na verdade, não tem padaria nenhuma, nenhum restaurante lá. A gente vai ver na sequência, vocês vão ver que é um bairro até simples. Vamos soltar aí, ó. É uma área residencial em Osasco, um bairro até simples. E eu vou chegar lá, é uma casinha azul que supostamente seria o restaurante, que não existe. Eu vou falar com a dona da casa, pela janela ela falou comigo, e ela disse que ela começou a receber documentos, cartas da padaria, ela não sabia o que era. Até que um dia foram levar maquininha para ela. E ela percebeu que ela estava se metendo num rolo que ela não tinha nada a ver com isso. Esse tal de Wesley. E ela ficou muito assustada quando a polícia acabou batendo lá. A gente vai falar com ela, vai aparecer ela na janela. Presta atenção aí no que ela vai explicar. Então, isso começou faz quanto tempo, mais ou menos? 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos e meio. Antes disso, nunca tinha recebido nada. E aí começou vindo maquininha para você receber? Não, na verdade começou vindo carta normal. Banco, essas coisas. Aí ignorava porque eu achava que era suficiente. Até que veio um dia entregar a maquininha. Aí depois disso, eu acho que entregar não veio mais, mas veio o cara retirar a maquininha. E ele procurava esse Wesley? Sempre isso mesmo. E ele chegou a falar o nome da padaria, dessa padaria tá na mesa, alguma coisa? Não, quem falou foi a polícia no dia que eles vieram. Eu sabia que era o Wesley. Vinha outro nome na carta, né? Sei. Uma padaria, alguma coisa. Tá. Aí a polícia ficou. Tava, tinha esse esquema aí. Ah, deve ser coisa feia, porque falaram que já estão procurando o cara faz tempo, não sei o quê. Não sei como tá. É feia coisa mesmo, e não é por falta de ação da polícia, o Nico vai contar, é porque a lei não ajuda. Aliás, só um parênteses aqui que é bem relevante. No final do mês passado, o governo federal publicou um decreto, saiu no último dia do mês de agosto, saiu publicado um decreto do governo federal para supostamente regular esse negócio de vale-refeição e vale-alimentação. Só que eu não sei não, hein? A gente vai falar sobre isso na sequência. Tem a tal da portabilidade, que você deve conhecer esse nome. A portabilidade como é quando você quer trocar o teu telefone. Você tem uma operadora, você não está feliz com ela, você troca. Né? Ou a tua conta, salário, você quer receber num outro banco, você muda. Essa portabilidade é um conceito universal, que todo mundo... Ele entrega para a mão do trabalhador a decisão do que ele quer fazer na vida dele. E a portabilidade seria... não digo a solução, mas seria um bom caminho para a gente acabar com essa bandalheira que acontece no Vale Refeição e Vale Alimentação. Se eu, trabalhador, pudesse escolher, eu não quero ter a Alelo como a minha fornecedora, eu não quero ter a Sodexo, não quero ter a VR nem a TIC, quero uma outra, quero Agostinho Card, sei lá, que pode me oferecer condições melhores, que pode me oferecer uma taxa menor, só que a lei não faz a parte dela. E aí acaba estourando tudo na mão da polícia, que faz o que pode, mas não pode tudo. Bom, vocês viram esse restaurante fake, que na verdade é uma casa, para quê? Para justificar a compra da maquininha que vai ser usada ilegalmente para compra de créditos. E aí eu fui atrás, é uma sequência, né? Então comprar da maquininha de forma fake, e aí você tem aqueles vendedores, o pessoal que está na rua, todo mundo já viu, né? Compra o ticket, compra o vale. E aí o cidadão com quem eu falei, na região da Paulista, ele confirma que isso é ilegal mesmo. Vamos acompanhar aí. Não, não é legal. Isso aí não é legal, não. Pode ver que as lojas soltam dentro das galeriazinhas, assim, meio escondido. Meio escondido. Não é legal, entendeu? Mas, pessoalmente, o movimento é muito, muito, muito grande mesmo. Muita gente. Muita gente. Você via, assim, num dia de pagamento mesmo, é muita gente. Mas não é legal. Não é mesmo legal, entendeu? Eu tô sendo bem sincero. Pela lei não é legal. E você sabe o que eles fazem depois com esse cartão, esse crédito, né? Tem a maquininha, como se você estivesse gastando numa lanchonete. Entendeu? Aí depois a marca do seu cartão devolve o dinheiro deles. Como que é? Não entendi. Tipo assim, você tira R$500, ele vai cobrar R$100. Ele vai te dar os 500 na hora e vai receber os 600 depois, entendeu? Tá a empresa que é responsável pelo seu ticket vai passar o dinheiro depois. Ele recebe a totalidade. Ele recebe a totalidade. Sim. Ele tá comprando e fala... É tipo você trocar um cheque no agiota. Ele vai te cobrar. Você vai com um cheque de 120, ele vai te cobrar 20. Fala, ó, te dou dinheiro agora e o dia que vem 120 eu ponho 120 no bolso. É a mesma coisa. É agiotagem, né? É agiotagem pura e simples, né, Nico? Quer dizer, e aí assim, a gente precisa até
explicar com cuidado, porque, lógico, o cidadão que vai vender o crédito do vale dele, refeição, não é um criminoso, né? Ele está querendo um troco, um dinheiro vivo na mão, e até porque ele não consegue, muitas vezes, comprar o alimento que ele precisa na mercearia, porque o vale não dá para porcaria nenhuma, então ele vai trocar por uma grana. Agora, tanto quem compra o vale, o crédito, como quem vende, comete crime, né, Nico? É verdade, Agostinho. No próprio ticket, né, está escrito assim que é proibida a comercialização, proibida a venda, tá certo? Quem fizer isso está praticando um estelionato. E o que acontece? A pessoa aí, no desespero a receber o ticket, está precisando de dinheiro, vai, se sente acuada e acaba trocando. Isso com um deságio, Agostinho, até de 15%. De 15%. Esse, quando emite o ticket, já tem um benefício de impostos que são dados para aquela empresa que está dando para o trabalhador usar. Quer dizer, isso é uma pura lavagem de dinheiro. Sim. A verdade é essa, isso é crime. E eu falo para você, eu tenho aqui mais de 40 casos que foram feitos pela polícia, trouxe um por um, número do processo que está na justiça. Isso, na época, com a denúncia sua, que nós começamos com a sua denúncia a apurar, eles montam verdadeiras quadrilhas disso. Quer dizer, eles montam uma cabaninha, alugam uma sala, um lugar que você nunca vê quem está comprando, você passa para um lado, pega o dinheiro para o outro, você não vê a pessoa que você está negociando, e sempre trocando com deságio de 15%. Lavagem de dinheiro, estelionato é crime. Está tudo aqui na justiça. É isso, não? E quem já viu, né? Todo mundo já viu essa figura com um jalequinho vendendo, tá comprando e tal. Você vai ver que as pessoas não vão, mas você vai lá, né, Nico? É um lugar sinistro. Sinistro. Fica no fundo de galerias. No fundo da galeria. Aquela que vocês fizeram há 2 anos, a gente vai ver aqui na sequência, depois eu vou pedir para a Maura comentar também. A que vocês foram fazer há 2 anos, eu lembro bem disso, tá lá funcionando, voltou a funcionar. Vamos ver aí o dono desse... É um bunker, né, que eles fazem. É um negócio lacrado, você não vê nada. Funcionário treinado a extorquir. Exatamente. E aí ele fala que é isso mesmo, que as próprias operadoras de Vale Refeição, Vale Alimentação não têm interesse nenhum. Porque eles tinham que fiscalizar. Eu estou entregando a maquininha para quem? Existe esse restaurante? Ou é aquela casinha como a gente viu ali? Mas não, eles querem lucrar só. Vamos ver o que diz aí o dono desse ponto de compra aí, ó. A operadora, o dinheiro que tá lá, eles têm que pagar para a empresa, não tem nada a ver. Acho que a empresa pagou para a operadora lá, para ela tem que jogar o dinheiro para fora. Porque eles ganham para você estar assim, né? Assim. A empresa ganha assim, não tem nada a ver. Enquanto para eles mais é melhor. Tá, entendeu? Quanto passar mais para eles ganham mais. Entendi, não tem controle. Não, isso aí não. Mas fora isso, a polícia não enche o saco também. Não. E assalto não tem também não, né? Porque eu fico imaginando... Tem polícia que faz segurança aqui, nesse pedaço aqui. É? Tem polícia que faz segurança. Ah, é? Pô, Olha, assim, eles sabem que tá funcionando aqui. sabe que... Aí só para deixar claro, não é por estar na sua presença, mas é a Polícia Militar. Polícia Militar fazendo segurança para esse tipo de crime. Aí também não dá, né, Nico? É difícil, mas eu não acredito que eles estejam lá por causa assim. Eles estão para proteger. Então eu sei que alguém fazendo algum bico, alguma coisa, tenha feito, porque não sabe da legalidade. Eu tenho certeza que se eu soubesse da legalidade, ele não fazia. E como você falou, e nós apuramos, eu tenho aqui apurado, Agostinho, e trouxe para você, eles montam empresas que não existem para receber o ticket. É isso. Não existe. Eles montam essa padaria, não existe. São muitas outras para poder receber o ticket. Quer dizer, a operadora do ticket, seja qualquer for, tanto faz para ela. Chegando, tanto faz trocar e para ela já vendeu o ticket, recebeu um benefício fiscal, vendeu, já cobrou a parte dela. Quer dizer, e esses que estão operando assim de uma forma assim, vamos dizer, sincronizada, certo? O cara que compra, o cara que vende e tal, com um deságio de 15%, que ainda ontem eu fui apurar isso. Ontem você falou, você vai lá no programa, eu falei, eu comecei a apurar. E diminuiu os pontos de compra. Mas ainda não é totalidade. O que a gente precisa é de uma lei mais forte, porque no estelionato você sabe que é difícil. Sim. Entendeu, né? Hoje a polícia está sendo cobrada até por causa das abordagens. Ontem eu fui na Escola Superior do NMP falar sobre as abordagens dos policiais, porque a gente está pegando ladrão com um produto de roubo e está sendo questionado a polícia porque prendeu o ladrão. Por que você desconfiou? Então está difícil. Então o que a gente tem que mudar a lei, sair do estelionato para ser alguma outra coisa qualquer, para que essas pessoas sejam atuadas e fiquem flagrantes. No momento que está, não dá para a gente fazer um flagrante e mandar para a cadeia, porque é um crime com pouca pena. Não, e é isso. E olha, eu tô aqui a gente não tá para passar pano para ninguém, não tem nada a ver. Mas, de fato, esse local desse cidadão aí foi fechado. A polícia foi lá, fechou o lugar.
Só que reabrem magicamente. E não é que eles mudam de endereço, não é que eles mudam de cidade, não é que eles nada. Eles abrem no mesmíssimo lugar, funcionando da mesma forma. Quer dizer, a lei também precisa colaborar, né? Tanta coisa que a gente faz e fecha com liminar, a gente fecha um desmanche, né? Pouco sai liminar porque você fechou, e o policial seja questionado sempre em tudo, né, Agostinho? Não é que eu quero defender o lado da polícia, mas eu faço parte. Não, até porque você, quando a polícia erra, você fala aqui também. A polícia trabalha e trabalha muito. O que nós não temos uma lei que apoia o policial, como tem em outros países, entendeu? Você vê, por exemplo, a receptação, Agostinho, desculpa que eu falo do tema, a receptação, a gente combate direto a receptação. Prendemos um maior receptador de joia roubada, mas o cara vai para a rua no dia seguinte, sai na hora de audiência de custódia, porque a lei não permite que ele fique preso. E ele continua comprando. E ele vai, a polícia não faz nada, a polícia não está lá. A polícia faz, mas a lei não ajuda. Não, e aí é um efeito tão danoso, porque você pega o elo mais fraco, que é o trabalhador, que é o que não estoura na mão dele, ele não tem a quem recorrer, né? E antes disso, você causa um prejuízo danado. Porque, lógico, quando o vale-refeição ou o vale-alimentação cobra uma taxa abusiva, para o comerciante, para o dono do bar, do restaurante, da mercearia, é o pior dos mundos. Porque ele vai ter que aumentar o produto que ele quer vender. E ele vai vender menos. Aliás, eu sei que a CUFA, né, Maura, tem uma preocupação muito grande com o comércio local. Porque, olha que coisa interessante, você vê como é que são, não é fácil. Uma cadeia toda. Nico, não é fácil, velho. Se fosse fácil, já estava feito, não é fácil. Olha só, a CUFA recolhe doações. Então, cesta básica e tal, nobre demais, nobre. Sim. Só que o que acontece, olha só, você precisa ter uma visão, né, à frente. O que começou a acontecer? O pessoal ia lá, pegava a cesta básica, ficava feliz da vida e não comprava no comércio local. Sim. Sim. Você está ajudando a família carente, mas está lascando o dono da mercearia. Exatamente. Que não vai vender para ninguém. Isso. Não é isso, Maura? É isso aí. Conta isso pra gente. Então, o que acontece? Na pandemia chegou muita cesta básica, carretas, bolacha, então chegou de tudo, né? Porque fechou, eles são obrigados a doar para a gente fazer as doações para as favelas. Aí o programa que a gente faz? Chegamos, conversamos com as pessoas que vinham com dinheiro para fazer. Não, coloca no piso. A gente falava bem assim, não. Ó, a gente tem 5 mercadinhos aqui dentro. Tem como o senhor ir lá e comprar e a gente vai retirar? Aí fizemos esse programa. Tipo, quem for doar com dinheiro, a gente não pegava o dinheiro para comprar. A gente pedia para ir nos mercadinhos local dentro da favela para estar comprando para ajudar eles também. Porque eles acabou também não vendendo e passando também sem ganhar nenhum real. Então, a gente acabamos ajudando eles também, porque a cesta, a comida, a gente dava para a favela inteira, então não tinha como. Então, você imagina um mercadinho que ninguém está nadando de braçada. Sim. Ninguém está com dinheiro sobrando, né, Nico? Não está, ninguém está rasgando nota de dólar. Aí você tem que colocar a maquininha do Vale Refeição, Vale Alimentação no teu posto, porque senão você não vende. Sim. E aí você tem que pagar, sei lá, 10%, né, Alexandre? 10% de taxa. 10% de taxa. Quanto é que vai sobrar? Ele vai ter que passar para o produto final. Você vê os aplicativos também, o que cobra do restaurante. É um absurdo. É isso. É um absurdo. O cara, para entrar em qualquer desses aplicativos, que gasta sempre o cara para vender. É um sócio que ganha mais que você. Mas para não fazer quase nada. Vamos combinar, né? E aí é o seguinte, você fala assim, não, mas eu não me preocupo com isso porque eu não uso o Vale Refeição. Eu não tenho Vale Alimentação, mas engano seu. Sim. Porque quando o dono da mercearia do bairro precisa aumentar o preço porque a taxa do VR e do Vale Alimentação aumentou, ele aumentou o preço para quem tem VR e para quem não tem. Para quem não tem. Porque não tem 2 preços. Se você quiser, não. O preço é um só e é lá em cima. Quer dizer, é ruim para todo mundo perde. Aliás, a gente conversou, falei para vocês no início, a gente teve uma conversa muito legal com um especialista nesse assunto, o Dr. Luiz Carlos Moro, que é advogado trabalhista. Ele entende demais desse tipo de abuso. E ele falou mesmo que o sistema está doente. Está doente, porque são só as mesmas empresas que estão ganhando muito dinheiro à custa do sofrimento das pessoas que precisam mais. Vamos ouvir o que ele disse. São bilhões de reais que nutrem o sistema e essas empresas intermediárias, grande parte delas de propriedade de instituições financeiras.
que têm um larguíssimo interesse em receber esses valores e transformá-los não em alimentos, mas em créditos. E créditos que são, depois, muitas vezes, digeridos sob forma de lucro e não sob forma de alimentos. Há intermediários do sistema, inúmeras patologias. A gente tem várias doenças nesse sistema. Restaurantes fake, maquininhas fake, troca de dinheiro por ágio. Há uma quantidade muito grande de gente nutrida pelo dinheiro que circula nesse suposto benefício. Para que isso seja de fato benefício, seria importante assegurar não apenas a portabilidade na lei, como a portabilidade efetiva, a portabilidade que faça com que os valores creditados nesses instrumentos de pagamento se convertam em valores nutritivos no estômago da classe trabalhadora. É isso, por enquanto tá enchendo a barriga só dos mesmos, né? Só dos poderosos. Aliás, eu vou citar de novo aqui, porque aqui é assim mesmo, né? São 4 empresas. Você acha que qualquer setor pode funcionar bem com apenas 4 empresas, mandando prender e mandando soltar? Nada funciona bem. Nada funciona bem. 150 bilhões, né, Alexandre Hércules, por ano. Esse movimento é essa bagatela. 150 bi, com B de bola, para abastecer o lucro abusivo de Sodexo, Alelo, VR e Ticket. São essas. Tem outras, mas que não chegam perto. Elas não conseguem entrar no mercado. Essas se fecharam. E aí o doutor Moro falou sobre a portabilidade. Vou explicar de novo, né? A portabilidade é aquele instrumento consagradíssimo. Não tem coisa mais democrática do que a portabilidade. Nico, você não está feliz com o teu celular? A operadora não está funcionando. Aliás, pouca gente está feliz, né? Pouca gente está feliz. Aí você vai lá e escolhe outra. Não ficou feliz? Escolhe a terceira, né? E ela sabendo, no caso aqui da telefonia, mas vale para o VR também, ela sabendo que elas podem ser trocadas a qualquer momento, é lógico que você vai querer fazer um serviço melhor. É lógico. Vai baixar preço, entendeu? Vai aumentar benefícios, vai aumentar a rede de restaurantes, né? Então, assim, em vez de você ter meia dúzia, você vai ter todos para você poder usar o vale-refeição ou vale-alimentação que você queira usar. E assim é a portabilidade, que esse governo federal sentou em cima durante 1 ano. Ela foi aprovada, entrou em vigor, só que por algum motivo misterioso, a gente não consegue entender sob que alegação, esse governo sentou em cima. Não emplacou, não colocou para funcionar a portabilidade. Agora, no final do mês passado, de forma até inesperada, publicou um decreto no Diário Oficial, estabelecendo a portabilidade. Eu falei, nossa, que legal, finalmente reconheceram o óbvio. Só que aí eu fui ver aqui e eu não sei não, hein? Eu tô achando que mudaram para continuar a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Eu separei um trecho aqui, ó, do texto. A gente precisa entender direito o que está acontecendo. Mas eles falam da portabilidade. Então diz assim, ó, a portabilidade ocorrerá por solicitação expressa do trabalhador e será gratuita. Maravilha. Tá ótimo. Vedada qualquer cobrança pela execução do serviço. Sensacional. Aí vem a parte que já não é tão boa. A portabilidade, prossegue o texto aqui, também poderá ser objeto de acordo de convenção coletiva. O sindicato. Vai entregar na mão do sindicato. Quer dizer, quando poderá, esse poderá já me bota uma pulga enorme atrás da orelha. Porque desde o início estava na cara que o governo federal estava querendo entregar na mão do sindicato. Nada contra sindicato. Eu não sou contra sindicato. Acho que sindicato é legal. Briga, né? Tem sindicato bom e sindicato não tão bom também. Mas sindicato como instituição, acho bacana. Representa a gente, a nossa categoria e tal. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O sindicato não está aí para definir se eu vou comer com o cartão da Alelo, com o cartão do Alexandre Hércules ou do Sodexo. Não é para isso ter o sindicato. Eu vou escolher, eu, autônoma. Mas quando coloca podendo também o sindicato interferir, e aí me remete a uma conversa que eu tive antes do decreto. Então você vê que já tinha uma bola cantada antes. Que é o seguinte, o Ministério do Trabalho estava a fim de entregar mesmo para o sindicato essa capacidade de escolher qual empresa vai administrar
o Vale Refeição e o Vale Alimentação. Eu entrei em contato por telefone com o Serviço de Informação do Ministério do Trabalho, o tal do Alô Trabalho. Presta atenção no que diz a atendente, porque ela, já antes do decreto, ela já falava que o sindicato ia ter interferência. E mais do que isso, ela disse que não tem fiscalização nenhuma para saber quem cumpre e quem não cumpre as normas do Vale Refeição. Vamos ouvir aí esse áudio da atendente do Ministério do Trabalho. Alô, trabalho, boa tarde, Adriana, com quem eu falo? É Agostinho, tudo bem? Agostinho, tudo bem? Como posso te ajudar? Preciso de uma orientação sua. Eu queria saber como é que está, não sei se teve mudança na lei, sobre questão de Vale Alimentação e Vale Refeição. Certo. Você sabe, por exemplo, se eu posso, se o trabalhador pode, por exemplo, se eu tenho um ticket, se eu tenho um vale que é da VR, ou da Sodexo, ou da Ticket, ou da Alelo, se eu quiser trocar para um outro, para uma outra empresa. Então, digamos que eu tenho o Alelo e quero trocar para a Ticket. Eu posso fazer essa troca, essa portabilidade? Sim, é possível, certo? Agora, isso realmente vai depender da questão de normas coletivas. Porque não é uma regra geral, certo? Tem que ser desse jeito. Isso depende muito das conversas coletivas ou acordos coletivos de trabalho e ser verificado especificamente com o sindicato mesmo, da sua categoria. Como é que funciona no seu caso, no caso da sua empresa. O Ministério do Trabalho tem algum tipo de fiscalização que ele faz para ver se a empresa está cumprindo a lei em relação a Vale Refeição e Vale Alimentação? Nesse caso, para a questão de fiscalização, o que pode ser feito é abrir denúncia trabalhista, que é o outro fiscalizador que vai verificar se o aluno está agindo de forma correta. Mas essa vai ter denúncia trabalhista por aqui que é feito, para verificar se realmente está agindo a empresa de forma correta referente a determinada situação. Entendi. Agora, assim, espontaneamente, sem denúncia, o Ministério faz algum tipo de fiscalização ou não? Não, normalmente não. Tem que ter alguma comunicação para o Ministério ter a consciência do que está ocorrendo e ir lá verificar a situação. Sei. Quer Então, dizer, pode ser uma comunicação mesmo. quer dizer, não tem uma fiscalização de rotina do Ministério do Trabalho para ver essa relação de Vale Alimentação, Vale Refeição entre a empresa e o empregador, não tem essa fiscalização. Normalmente não, porque como é algo muito específico, só quando algum trabalhador verifica que realmente está ocorrendo algo de errado e comunica para o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, verificar a situação. Mas se é encaminhado alguma pessoa, certo? Mas fiscalizado para verificar a situação junto com a empresa. Bom, é o seguinte, aí tá tudo errado, né? Vamos combinar que tá tudo errado. Aliás, o ministro Luiz Marinho podia dar uma olhada, né? Porque para ter um serviço Alô Trabalho para informar tudo errado é melhor não ter. É melhor não ter. Informar errado é melhor não ter. Então, assim, de trás para frente, não ter fiscalização para saber se as empresas... Porque tem o seguinte também, né? A gente tem que dar nome aos bois aqui. A empresa que vai acertar com a tiqueteira, né? Com a fornecedora de Vale Refeição, que vai negociar. Não, a minha empresa, eu tenho uma empresa que tem 100 empregados, por hipótese, eu vou escolher qual vai ser o Vale Refeição que ela vai receber, né? O que acontece? Existe um esquema que não pode ter também, que é criminoso, também ilegal, que é o seguinte, vai lá, Sodexo, e fala assim, Agostinho, você tem a sua empresa, não tem? Tenho. Olha, se você contratar a Sodexo, eu te dou um desconto. Pode parecer legal a princípio, desconto sempre é bom. Só que esse desconto, se ele acontecer, a Sodexo, nesse exemplo aqui, ela vai acabar tirando a diferença, cobrando do dono do restaurante. Nico, não tem almoço de graça, velho. Alguém vai pagar. Não vai? Eu vou te falar uma coisa, a minha família tem um restaurante e o que acontece? Tem alguns várias vezes que a gente não aceita, porque quando minha esposa vai trocar é com 20% de deságio. Você tá brincando? 20%. Você vai pegar, o cara foi lá, fez uma refeição e deu o vale, ticket de alimentação, pagou, agora é eletrônico, né? Quando a gente vai receber é com 20% a menos. Então, ela falou assim, tem alguns que eu não aceito. Ela falou, isso que não compensa para nós. E ela é brava, né? Nós não ganhamos. Ali ninguém tira nada, né, Nico? Eu vou falar, a nossa margem é de 15% a 18% e o cartão é 20%. Então, não compensa trabalhar. Porque além de trabalhar, você está perdendo dinheiro. Então, ela é, como você falou, ela é dura, né? E fica olhando isso aí. E ela não aceita determinados cartões, né? Você aceita um ou outro lá. Não, e você vê, o Nico, a família do Nico tem... Poder falar, né, Nico? Pô, aliás, é a melhor
pizza de São Paulo e eu não como de graça lá. Aliás, eu fui uma vez na sala Não VIP. voltou mais. Não voltei mais. Não porque a pizza seja ruim. Você conhece lá? Uma delícia, Você já conhece? comendo, sim. Aí, pronto. Do É lado de convidada, casa. né, Nico? Tá convidada já. Meu. Agostinho vai escondido, Muito se quiser bom. saber. Não, Ele vai eu vou. escondido. Vai escondido. Vou disfarçado. Não, mas é Muito que eu bom. fui. O Nico tem uma pizzaria, Sala VIP, a primeira do Lá de Ipiranga, né? você é A novinho, foi lá. É, magrinho, né? Aí tanto comer pizza, o que deu. Mas tem é lá no Ipiranga, não é Lá no isso? Ipiranga. Como é o endereço lá mesmo? Lá no Cisplatina, no Ipiranga, na em Moema. Cisplatina, Depois cresceu um pouco. Cresceu bem. E aí tem o outro lá que é pasta e basta, Pasta e né? basta. Aí é mais chique. É. Ali já é Comida mais italiana. chique. É tudo da Cara, minha família, cada um toca um pouquinho lá. não, mas enfim. Mas aí eu fui na pizzaria. Foi. Aí o Nico chegou lá, simpático, né? Sempre. Aí pedi, e ele falou assim, aí eu pedi a conta, ele falou, não vai pagar. Eu falei, não, Nico, eu vou pagar. Foi Ele falou, não vai pagar. Eu falei, se eu não pagar, eu não venho mais. Ele já era assim naquela época, Não, hein? mas porra. Aí eu falei, não vou, Nico, se você insistir, eu não venho mais. verdade. E ele não cobrou. Eu fui, não fui. É Não verdade. fui mais. Agora ele vai escondido. Então, aí esses dias, sério mesmo, tô falando de verdade. E eu moro em São Caetano e tem uma sala VIP em São Caetano, que eu sei que você não vai lá, você não fica lá. Eu não vou nenhuma mais. Antes Então, da TV. tá bem. Aí meu filho falou assim, pai, vamos na sala VIP. Olha Juro que mesmo, de verdade. Esclarecido, não é? menino, hein? Bom gosto. É na Kennedy, não é na Kennedy? Então, aí nós fomos lá, como eu sabia que o Nico não estava lá, fui lá, Sim. paguei, comi a pizza, Eu tô feliz falei, da ele vai vida. escondido. Exatamente. Agora você vê, no caso da sala VIP, por seu mérito, da sua mulher, da sua família, você tem capacidade de negociar ainda, né? Agora, você pega uma hora, você pega um mercadinho, um bar ali Não no tem. Heliópolis, ou num bairro Sim. periférico, você imagina, o cara fica com a espada no peito, né? Não, fica porque as pessoas já lá dentro já não tem condição muito. E vai comprar, tá um absurdo, não tem. Então, procura uma coisa, um arroz mais barato, tipo aquele arroz ruim. Então, vou ter que comprar esse. Mas eu gostaria de comprar esse, que é melhorzinho, mas eu não posso. Não isso. tem condição, não Aí você tem. vê, a gente precisa deixar claro aqui, porque a gente vai perdendo a noção das coisas, e acho que o poder público quer isso, que a gente não saiba muito bem e vá achando que tudo é normal, tudo é assim mesmo que funciona e tal. O Vale Refeição e o Vale Alimentação, esses dois instrumentos importantes, surgiram quando foi instituído o Programa de Alimentação do Trabalhador, o tal do PAT, que é do governo federal, que tem mais de 50 anos, né, Alexandre? 50 anos. Então, qual era a ideia? É você dar uma condição melhor para as famílias mais carentes. Então, o que tem de mais importante que você colocar alimento no prato da sua família, na sua casa? Não tem mais nada, né? Então, esse programa de alimentação, ele tinha como objetivo distribuir renda. Sim. Distribuir renda. Nós chegamos num ponto de loucura que não só não distribui renda, como concentra a renda na mão de 4 empresas. 4 empresas. E o governo federal... De novo, vou dizer aqui, a gente precisa entender o que é esse decreto aqui, mas não parece que vai resolver. Não parece que vai resolver. E ainda mais com essa conversinha fiada aí de entregar para sindicato e tal. Você falou a palavra-chave, Agostinho, você falou a portabilidade. E se você falou, resumindo tudo que falou, você falou uma coisa certa. Se o cara tiver a condição, falou, eu não quero esse, quero aquele, que não deixar para a empresa, não deixar para o sindicato. Você entendeu? A portabilidade que foi a chave da questão. E só para te falar, quando eu estava na Diatura ainda, a gente fazia ali na Marginal a rodoviária, isso acontecia também no Vale Transporte, a mesma coisa. Né? Nós prendemos muita gente também. Aqueles aliciadores, pegar o cara no fim do dia, um monte de Vale Transporte. O cara lá vendia o Vale Transporte também, fizemos vários casos assim também. Então. Mas é isso. Quer dizer, o Vale, que é um instrumento importante, quer dizer, o ideal seria que a gente não precisasse de Vale nenhum, né? Sim. Que você trabalhasse, ganhasse o salário e você decide o que você quer fazer com o teu dinheiro. Verdade. Mas não é assim que funciona, então criou-se esse sistema de Vale, que é uma alternativa razoável. Mas você sabe que antes de sair esse decreto aí, que saiu agora, publicado no final do mês passado, havia uma discussão que parecia mais adequada, que era assim, não vai ter vale então, não vai ter ticket, não vai ter coisa nenhuma. Você vai depositar uma grana na conta do cidadão. Então assim, digamos que o teu vale do mês, quanto está o vale do mês? R$300? Não sei quanto está, pode ser que seja. Na segurança, que eu trabalho na segurança, né? Que eu sou a segurança do Hospital Heliópolis. Aí eu recebo 320 agora, no meu vale.
do mês. E na por mês. alimentação, 250. Tá. Então conta pra gente, dá para quantos dias? Quantos dias? o teu vale? Eu Você tem tenho 3 filhos. É. Então, eu compro a mistura com vale. É tipo... Vamos dizer que dá para 10 dias. 10 dias. 10 dias. Você falou É isso. 11, né? Então já caiu. 10 tá dias. vendo? Até o final do programa cai para 9. 10 dias. Tá. É uma piada isso, né? É uma Quer dizer, piada. então, assim, aí surgiu uma ideia que eu não sei de quem foi, e eu quero cumprimentar mesmo sem saber quem foi, que era o seguinte, bom, é 300 e tanto, né? Isso. Então deposita na conta da Maura os 300. Isso. Pronto. Ela sabe o que faz. Aí ela faz o que ela vê o que ela faz. Se ela vai comprar no mercadinho, se ela vai, né? Sim. Entrega. Por que a gente tem a mania de querer tutelar as pessoas? Por que a gente não pode deixar a pessoa pensar com a cabecinha dela? Você não fez Difícil. por merecer esse vale? Você não trabalhou para ter esse vale, como o teu Sim. salário também? Deixa a pessoa decidir, mas não. Né? O governo tem que se meter. Você tem que. Sistema financeiro. Aliás, sistema financeiro mesmo, Alexandre, porque a gente não pode se enganar. Essas empresas de vale-refeição e vale-alimentação, na verdade, quem está por trás delas são bancos. Todos os bancos. Sim. Tem pouco dinheiro no banco também, né? Tá passando necessidade, né? Tá difícil a vida. Então, aí é o seguinte, aí bota o sindicato no meio para dar uma bagunçada. Então, aliás, o doutor Luiz Carlos Moro, advogado trabalhista, falou sobre isso. A gente corre o risco de tirar da mão das empresas de vale-refeição e colocar na mão dos sindicatos, quer dizer, que não resolve também. Vamos ouvir o que ele falou. Não adianta nada a gente tirar do cartório dos cartões e instituir um cartório sindical no âmbito do programa de alimentação do trabalhador. Eu tô na rádio. Não adianta nada a gente pegar uma escolha que é eminentemente individual e que pressupõe aquilo que é absolutamente individual, que é o uso da capacidade de sentir, do paladar. Essa deve ser a razão determinante da escolha de um prato ou de um fornecedor de um prato. Por uma deliberação coletiva, para que um coletivo determine quem comerá o quê e aonde. Me parece que isso não faria um bom serviço ao sindicato. Pelo contrário, é um desvio de finalidade, atrapalharia a grande função sindical, que é representativa, que é reivindicativa, e não é propriamente essa da obtenção de benefícios por meio da intermediação de um benefício específico, cujo fim é o indivíduo e não a categoria. O Programa de Alimentação do Trabalhador não tem o propósito de alimentar categorias profissionais. Tem o propósito de alimentar os trabalhadores individualmente. Qualquer caminho do meio que retire do indivíduo essa opção, essa liberdade, e transfira para um terceiro, seja esse terceiro a própria representação coletiva dos trabalhadores, seja esse terceiro uma bandeira de cartão de crédito, ou de instituição financeira, ou de cartão de benefício, isso atrapalha o motivo essencial pelo qual a lei instituiu a característica da portabilidade do benefício. É isso, vamos dar para o trabalhador o direito dele decidir a vida dele. É simples assim. Alguém tem alguma dúvida de que esse é o melhor caminho? Não tem. Agora, o Nico está meio agitado aqui, eu vou confessar aqui, né, uma descrição, né, Nico? Porque o Nico veio aqui, porque ele é ponta firme pra caramba. Mas e se amigo ele... Agostinho, eu vou te falar uma coisa, sem jogar confete. Eu fiz vários casos na polícia, casos na polícia. Eu vou dizer os que eu lembro, sério, aquela máfia que tinha nos cemitérios, com o Agostinho. Vamos falar disso, hein? Ele ajudou vários casos que eu falei. A pessoa não ligava para a polícia, eu ligava para o Agostinho passava e a gente, olha, cemitério, aquela exumação, lembra isso aí? Aquela maquiagem de defunto. Que é uma bandalheira também, isso aí, Ele fez né? tanto caso, Agostinho, você entendeu? Que pô, a gente fala assim, pô, o Agostinho é um cara que tem que ser prestigiado. Então, o Nico já antecipou, né? Não dá, o Nico é terrível. Nosso próximo tema vai ser esse, Nico. Que continua mesmo uma bandalheira, viu? Tá? Essa várzea. Continua no serviço funerário. Aliás, privatizou, né? Essa mania de que achar que privatizando resolve. Você privatiza. Assim, é impressionante. Ô, Nico, você acha que alguém, um empresário,
Nada contra o empresário, ele faz conta, ele quer ganhar dinheiro, tá na dele, é ou não é? Se ele vai pegar uma coisa, se estiver quebrada, não. Ele só pega se ele sentir que vai ganhar muita grana. Verdade. Só que o nosso poder público é tão incompetente, ou age de forma incompetente ou de má fé. Ou as duas coisas. E aí entrega o patrimônio nosso na mão do empresário, que dá um tapinha aqui e acolá e pronto, e ganha rios de dinheiro. Eu lembro de um caso seu que você passou para a polícia, um cara, o atendente lá do necrotério já tinha esquema com o cara da Flor, que era de outra cidade, o cara de outra cidade vinha pegar o cadáver, fazia aquilo, tudo isso aí, nós fizemos um flagrante, foram para a cadeia, tudo com a ajuda do Agostinho que passou para a gente. Isso foi que a gente fez. Tem outros casos também que eu não lembro agora, mas foram muitos casos, você entendeu? E eu te faço aqui uma promessa para você, eu vou sair daqui, eu estou com a relação dos mais de 40 casos, mais de 35 mandados de busca e apreensão que foi feito, eu vou perguntar qual a situação jurídica disso aqui, vou pedir para o diretor do DEI, Fábio Caipira, dar uma revisada, ver como é que está sendo isso aí. Senão a gente vai na juíza corregedora e falar para ela, olha, está acontecendo, estamos fazendo e a coisa não vinga. Não vira, porque assim, a polícia faz, a polícia tem 1 milhão de coisas para fazer. Também é outro erro, né? Tudo vira caso de polícia. Tem caso que não é de polícia. Isso aqui é do poder público, caramba. É só resolver. Bota a lei para funcionar. Tem lei que já existe, Nico. Mauro, tem lei aí. E aí não vira o negócio. Tem que liberar o Nico? Isso. Não, então peraí, Nico. Eu só vou liberar se você responder umas perguntas que estão chegando. Eu falei que ia aqui. liberar porque nós estamos não sei se você fica puxando o saco. Você fica puxando o saco para sair mais cedo. Não, sabe o que é? Vai ter agora com o pessoal da Santa Ifigênia, da região, tem uma reunião daqui a pouco. Quando é que vai resolver isso lá, hein, Nico? Estamos resolvendo. Aí isso é outro pato que você pode... Tá resolvendo, tá feio o treco lá. Então eu vou te falar, o problema da polícia, a polícia está fazendo. Foram mais de 150 traficantes que nós prendemos e mandamos para cadeia. Sim. Certo? Então eu vou te falar, nós prendemos, mandamos uma relação outro dia para a Justiça, de pessoas, mais de 100, que foram presos mais de 8, 10 vezes esse ano. Que saíram de custódia e no dia seguinte está cometendo a mesma coisa. Mas é verdade. Olha, o Nico vai ter que sair, mas assim, é que a gente está tratando esse caso da Cracolândia, como outros, como caso de polícia não só. É polícia. Não é polícia. Não é polícia. Não é polícia. Você tem que ter assistente social, tem que ter médico para tratar, mas para internar as pessoas, não de faz de conta. Internar por 3 meses. Quem que se cura? O dependente pesado, hein, Maura? Vocês devem enfrentar problemas ali de pessoas dependentes, imagino. Maura, olha, ontem nós prendemos uma tonelada de 200 de cocaína. Aprendemos isso ontem. Então, o que você falou? Pergunta para a Maura, eu vou te falar porque eu estou o dia inteiro. Eu falo com o craqueiro, a gente fala craqueiro, não pode falar craqueiro, mas eu estou lá, eles não têm discernimento. Pode falar craqueiro, não é pejorativo, não. Eles não têm discernimento, ele chega para você, doutor Nico, me arruma uma pedra que eu estou no limite. Sério? Fala assim? Fala assim, eles não têm discernimento, ele não pode decidir. O que a gente precisa, Agostinho, é uma internação compulsória, com assistência médica, com apoio da família, autorização da família. E internar, porque ele não tem discernimento. Você dá um cobertor para ele de noite, ele joga o cobertor embora e vai embora. Você entendeu, né? Olha, eu vou contar para vocês, uma experiência que eu tive, uma das mais marcantes. A Cracolândia ainda estava ali no outro quarteirão ali da UVS. E aí, era aquele inferno, aquela feira de droga durante a madrugada. Era um negócio bárbaro. E aí um ouvinte entrou em contato com a gente lá na Bandeirantes e falou assim, olha, eu não aguento mais. Porque eu moro aqui, ele morava num apartamento, num prédiozinho ali, bem na boca mesmo. E ele falou assim, eu não consigo sair de casa. Eu não consigo sair de casa porque os caras estão lá, eu não consigo andar na calçada e na rua. Bom, fui eu para lá, eu e o cinegrafista, o Henrique Pereira, grande amigo, passamos a madrugada na janela dele, Nico e Maura. Olha, sério, a gente sabe que é feio, mas quando você vê, é um negócio, assim, Nico, era a madrugada inteira, tinha um hotelzinho lá, que depois foi fechado, que era um dos pontos de compra de droga. A madrugada inteira, pessoas entrando e saindo. E aí, eu não vou esquecer nunca, um cara que chegou lá com fraldas para trocar por droga. Isso. Então, assim, eu imagino que ele pegou as fraldas da casa do filho, da filha dele, um pacotão para trocar por droga, Nico. Ó, eu vou te falar, nós estamos combatendo, o núcleo duro da Cracolândia tem mais ou menos de 450 a 550 pessoas. O governador está muito preocupado com isso.
Todo dia tem conversa. O Derrida, então, nós conseguimos recuperar a Praça da Sé. Se você for na Praça da Sé, hoje é outra Praça da Sé. Conseguimos. Alguns locais conseguimos. É o que a gente designa um pessoal da polícia para lá. A gente manda 200 policiais. Sim. Aí chega a prefeitura, manda 2, o outro manda 3, entendeu? Não dá conta. Não. Como eu te falei, Agostinho, não é problema da polícia. A polícia está fazendo o trabalho, ele está fazendo um trabalho excelente de tirar os traficantes. Sabe o que eu acho? Que precisa de um vice-prefeito nessa cidade que resolva isso aqui. Não sei o que você acha. Veja bem, saiu essa notícia hoje aí. Que notícia? Eu não estou sabendo. Qual é a notícia? Saiu essa notícia hoje, pô. Eu fico muito, assim, lisonjeado, Mas né? qual é a notícia? A notícia é com o Derrite, que é o secretário de segurança, eu sou adjunto dele. Ele acha que eu sou um bom nome, ele levou pro Tarcísio. Bom nome pra quê? Para ser vice-prefeito, você entendeu? E entrar com essa bandeira da segurança, você entendeu, né? Boa. Com essa bandeira da segurança. E é uma Olha o coisa que eu olhinho gosto. brilhando, você viu? que- Você percebeu? é que Já eu- foi, já era. Espera aí, já é que foi. eu Já. gosto de servir, eu gosto de servir. Eu falo e antes de chorar e ficar emocionado, Deus já deu para mim muito mais do que eu precisava para viver. Sim. Já deu para mim, já fui o cara abençoado. Agostinho conhece a minha história. Já deu muito mais que eu preciso. Eu tenho minha família, minhas netas, moro em casa própria, tenho o comércio da minha esposa. Deu uma... Se eu puder servir, eu vou servir. Se o Tarcísio e o Derrite, que são uns craques, hein? Eu vou te falar, o Tarcísio, eu estou convivendo agora com a administração dele, é um craque. Ele é um craque, um cara sério, sério. Ele, quando a gente assumiu a secretaria, foi, poxa, vai vir político pedir. Ele falou, não atenda ninguém, não atenda nenhum pedido. Vocês são policiais, você resolve. Primeira vez, Maura, que a polícia está sendo dirigida por policiais, Agostinho. Sempre foi especialista, aquilo, outro é juiz, entendido, você entendeu, né? Mas é a primeira vez, então eu falo por quiseram Derrite. tirar o Nico. Só, né? Então chupa, quem quis tirar o Nico, chupa, não é isso? Eu tava lembrando, o Nico, você na delegacia do Ipiranga, né? Comecei lá no Lembra Ipiranga. disso? Na Ipiranga. Conta, por que você chama... Não, peraí, calma, isso é importante agora, é muito mais tudo bem, importante. agora me Agora já emocionei. foi. Se O cara é mas já vou. vice-prefeito, Eu já vou, caramba. eu já vou. Porra, vice-prefeito. Mas a gente tem... De onde vem Nico? Porque o Nico não é Nico, Não. né? É Oswaldo Gonçalves. É, O Oswaldo Nico Gonçalves é que eu nem preciso- Lula, sabe? Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não tinha. Eu precisei colocar o Nico no meio, porque todo mundo me chamava de Nico. Aí tinha na matéria... Tinha Mas aquele- quem chamava Nico primeiro? O meu avô me chamava de Nico, de pequeno, porque ele era italiano, Nico, e ficou Nico. Aí, o que acontece? Algumas matérias daqueles jornais sensacionalistas falam assim, o investigador Oswaldo Gonçalves, vulgo Nico. Pô, você entendeu? Pegava mal pra cacete. Não, era ruim, era ruim. Aí eu entrei com um pedido para colocar um Nico no meio do nome, né? Aí eu fui na audiência, assim, só para cuidar. Estou sentado, estou eu, minha esposa e mais 2 testemunhas para dizer que o povo me conhecia como Nico. O juiz passou para a audiência, nós tudo sentadinho. Ele olha para mim, ô Nico, o que você está fazendo aqui? O próprio juiz, entendeu, né? Então, Mas no começo, quando eu entrevistava o Nico, eu falava assim, eu não vou chamar de Nico. É ruim, o delegado Nico. Não, chama Oswaldo Gonçalves. Mas aí não teve jeito, o Nico foi mas ninguém tem a receita da Cracolândia, nenhum governador não tem, ninguém tem, se tivesse já tinha feito. Eu, há 18 anos atrás, eu coloquei a minha mesa do Garra e pus uma barraca lá no meio da Cracolândia. Pus uma barraca assim, com os investigadores ficam me falando, você quem é, mora onde, tal. Aí eu convoquei várias entidades. Eu convoquei barbeiro, arrumador de emprego, eu arrumei tudo isso aí, todo A gente mundo. entregamos bastante Primeiro dia foi a também. polícia, Maura. A polícia e a imprensa, Sim. todo mundo. O segundo dia já não veio o barbeiro. O terceiro dia o médico não veio. O quarto dia... No quinto dia só sobrou a polícia. Mas você tem dúvida? Só sobrou a polícia. Então a gente não tem a receita. Não tem a receita. Mas tem a vontade. E tenho a certeza disso. Não é problema policial, Agostinho. Não é. Não é problema policial. Mas não é mesmo. A polícia está só... Deixa pra polícia. A polícia vem. Agora, quando eles ficam na abstinência, quando a gente tira muita droga de lá, eles começam a invadir padaria, invadir boteco, invadir Não, tudo e a isso. sacanagem é o seguinte, eu não sei se é por incompetência de novo ou por má fé, ou as duas coisas. Vem prefeito, esse, o anterior, o outro, joga na conta da polícia, se der certo, maravilha. Se der errado, a polícia paga o preço. É verdade. E não vai dar certo só com polícia. Olha, é lavada 2 vezes por dia, Ru. É. Eu acompanho porque eu mando o pessoal da polícia acompanhar, da Polícia Civil, que eu mando acompanhar, o pessoal da PM, da GCM, então, que sofre os guaios lá com aquele povo, você entendeu? Eles acompanham, lava 2 por dia, tira 5 toneladas de lixo por dia. E a gente não adianta convencer eles, você não convence. Não, ali não tem. Não é tratamento Ô, Nico, eu só mesmo. quero saber o seguinte, você vai aceitar?
Não, eu vou deixar isso pra frente, você entendeu? Não, Agostinho, não, porque, não vem com olha, conversinha. o governador e É. o Derrite, que são os craques, Se eles enxergarem Se essa o bandeira... povo solicitar, você Não, vai. não é solicitar. Eu sei que tem gente aí melhor que eu, mas eu tive a vontade que eu tenho de servir é muito Nico, eu grande. vou falar como uma coisa falei. pra você, velho. Eu não gosto do Ricardo Nunes. Não gosto do Ricardo Nunes. Se você for vice, eu voto nele. Opa. Mas só se você for vice. For outro, eu não voto no Ricardo Nunes. Ele é bem intencionado, viu? Ah, bem intencionado, o inferno tá cheio também, né? É muito bem Também tá um intencionado. monte de bem intencionado no inferno, né? Não é, Maura? Não, mas se você for, você garante. Tá Bom, bom? vamos enxergar. Gente, Nico. obrigado, Agostinho. Ô, Olha, Nico. vou te falar. Eu vou tomar providência disso aqui. É o Agostinho. mínimo que você pode fazer. Olha, eu tenho copo, eu vou deixar com você. Tá bom. Tá certo? Nico, obrigado, velho. Tá bom, Maura. Muito obrigado. obrigado. Obrigado, Ó, Agostinho. Eu vou indo próxima- porque nós vamos pra uma reunião lá na Santa Ifigênia. Olha, eu vou te Obrigada, falar. O Nico, sério mesmo, a gente tem... Às vezes a polícia não se ajuda. Não tô falando isso pela ausência do Nico, eu já falei isso pra ele várias vezes. E o Nico, eu já falei isso pra ele várias vezes, ele foge muito do padrão. Sim. Ele é um cara batalhador. Batalhador. E acho que por isso que ele tem essa visão. E eu peço a Deus que dê saúde pra ele, dê sorte. Com se ele certeza. entrar... Hã? Tem mais uma do Moro, tem. Você tá pressionando aqui, Alexandre Hércules? Aí, tá vendo? Não dá, não dá. Assim. Você sai do rádio convencional para fazer um videocast para passar por isso também. Sim, Aí, ó. verdade. Bom, vamos voltar então? Sim. Então a gente está falando do comércio que sofre também, né? Sofre muito, muito. porque com esses preços abusivos, o cidadão tem que aumentar o preço dele e Sim, vende claro. menos. E o doutor Luiz Carlos Moro falou para a gente qual seria o benefício de você ter a portabilidade, ter uma estrutura mais arejada que permitisse que outras empresas, não só essas 4 poderosas, dominassem o setor de vale-refeição e vale-alimentação. Vamos ouvir o que ele falou. Em primeiro lugar, o aumento da concorrência em bares e restaurantes, a ampliação desse mercado para inúmeros bares e restaurantes e a provável redução de custos, na medida em que mesmo esses instrumentos têm cobranças diferenciadas de taxas, tanto de quem fornece a alimentação quanto de quem fornece os valores que são feitos para isso. Então, é muito provável que haja uma redução dessas taxas, é provável também que haja uma diminuição do preço dos cardápios, porque as taxas que são cobradas exclusivamente ou supostamente de modo exclusivo de quem tenha esses cartões, elas são transferidas para o preço do cardápio em geral e alcança todos os consumidores, os usuários do sistema e os não usuários do sistema. Se houver essa amplitude da possibilidade de escolha, o dinheiro volta a ser dinheiro e não dinheiro mais taxa. E isso tende a fazer com que haja o repasse dessas vantagens para o consumidor final, aquele que se alimenta e não aquele que se nutre das taxas e dos valores adicionais gerados pelo sistema. É isso. Isso Então, aí. assim, não se iluda. Se você não usa vale-refeição, sei lá, não tem vale-refeição, tem alimentação, você está pagando também. Tá pagando. Tá pagando, porque se o dono do bar, do restaurante, da mercearia aumenta porque a taxa é pesada para ele vai Sim. aumentar para quem tem vale e para quem não tem Pra vale. Quem não tem vale. Para quem não É tem isso. vale também vai. Sim. E aí tem o seguinte também, viu? Tem outro personagem nessa história que é o seguinte: a empresa que contrata. Então, eu sou funcionário de uma empresa X e essa empresa X vai fornecer o vale-refeição, vale-alimentação para os seus funcionários. O que tem muito também é que o setor de RH das grandes empresas negocia com o pessoal de vale-refeição, vale-alimentação, descontos, que poderiam ser até bem-vindos, desconto sempre é bem-vindo. Só que esse desconto que é dado para a empresa, para a grande empresa, vai estourar na mão do pequeno também, porque as empresas de vale não perdem nunca. Se elas dão os descontos para o empresário, elas vão cobrar a diferença no bolso do trabalhador. E eu entrei em contato com o serviço de informação de uma dessas grandes aí, dessas detentoras do poder, no caso aqui foi a Ticket. E veja só o que disse a funcionária, prometendo que eu teria desconto, o que é ilegal, é o tal do rebate. Isso é ilegal, isso está previsto, não pode ter desconto. Porque o desconto, de novo, se ela dá desconto para a empresa, no final o empregado vai pagar a diferença. Mas eles prometem o desconto. Vamos ouvir essa conversa. Você vai deixar de ser cobrado dos encargos sociais, que são esses de INSS e o INSS. Você ainda
Eu queria saber, assim, que tipo de desconto vocês conseguem fazer para mim, um preço melhor, alguma condição melhor? Você tem ideia de quantos seriam os funcionários? Como que funciona para vocês o rebate aí? Porque a gente pode, dependendo da conta que eu fizer aqui, talvez valha a pena contratar até mais funcionários dependendo do desconto, entendeu, Leite? Sim. Ó, a gente trabalha com alguns descontos. Digamos que você fature aí por mês R$10.000. Eu consigo te dar um desconto de taxa negativa. No caso, você vai deixar de pagar ali 1%, 1,5%, eu acho que até 2 ou 3%. Esse desconto, ele é possível, dá para fazer. Dá pra fazer sim, eu tenho certeza. De verdade, a gente vai ser aí a melhor empresa, mesmo se você conversar com outras operadoras, a gente vai ser a que vai te oferecer o melhor desconto, as melhores condições, até mesmo a melhor rede credenciada, porque a gente ela é a maior rede credenciada aqui no Brasil, viu? É, a maior, é lógico. Sim. São as 4 grandonas, né? É verdade. Ela vai Sim. prometendo desconto para empresário Sim. para estourar na conta do cidadão. A gente está chegando no final, né, Alexandre Hércules? Sob a batuta, mãos de ferro do Alexandre Hércules aqui. Aqui não tem. Mas a gente vai ouvir mais um trecho da entrevista do doutor Luiz Carlos Moro para falar dessa situação abusiva. São os grandões, vou repetir aqui, são 4 só. 4. Sodexo, Alelo, VR, Ticket, que mandam prender e mandam soltar, com a omissão do nosso poder público. Vamos ouvir o que diz o doutor Moro. Ao proprietário do restaurante, qualquer custo que lhe seja imposto, ele transfere para o cardápio e isso independe de quem consuma, se é ou não trabalhador beneficiado pelo sistema do programa de alimentação do trabalhador ou não. Então, esses custos todos, do ponto de vista do proprietário do bar ou do restaurante, fazem com que o preço do cardápio embuta para todo mundo custos que são próprios de uma fração dos consumidores. Se nós reduzirmos isso por meio de uma concorrência mais ampla, assegurando uma portabilidade que permita, inclusive, ao dono do restaurante se liberar de determinados compromissos negociais com essas bandeiras, isso tende a ampliar não só a oferta e a liberdade do trabalhador de escolha, um leque muito mais amplo de bares e restaurantes para se alimentar, como também para os donos dos restaurantes, uma possibilidade muito mais ampla de ter custos menores e, portanto, preços menores, mantendo a sua lucratividade. É isso. Resumindo, Maura, o seu vale-refeição, seu vale-alimentação poderia comprar muito mais do que compra. Basicamente é isso. É verdade mesmo. É ruim porque, tipo assim, que é trabalhador de dentro de uma favela ganha 1.400, 1.200, então a condição não tem, ou paga o aluguel, ou compra comida, ou compra um pedaço de carne, com mais de 5, 4, 6 filhos dentro de casa. É uma coisa que a gente não entende, né? O poder público que tinha que estar resolvendo e ver as pessoas que mais necessitam aqui dentro mesmo. É isso, não consigo enxergar isso aí, Alexandre Hércules. Deixa eu pôr o óculos. Mas é o seguinte, mas é isso mesmo, né? Incrível. Legal. Bom. Não, mas se você gostou, não, né? Como você gostou, claramente... Não, tô brincando. Mas assim, é incrível como a gente consegue estragar boas ideias nesse país, né? É verdade. Então, cria-se um programa de alimentação do trabalhador. Do trabalhador. Né? Ou você muda a sigla, ou continua sendo Programa de Alimentação do Trabalhador, para, na verdade, alimentar esses tubarões aí, essas 4 grandes empresas. Olha, Pati, também dá, né? Do tubarão, pode ser. A gente também recebemos doações também de cartão Alelo e VR para as mães das favelas, porque a gente dava cesta, não tinha condição também de comprar uma mistura, um absorvente, alguma coisa. Recebemos algumas doações também. Tem a parceria com a VR, com a Taça das Favelas também, que a gente está em todo o país também. Sim. Não, o que é certo é o que elas fazem de bom, tá ótimo, que maravilha. Né? Acho que é peso na consciência, deve ser, né? Deve ser peso na consciência.
exploram tanto, fazendo, eu vou agora, né, acender uma velazinha aqui para Sim. ver se... Não, mas tá ótimo, que continuem colaborando. Exato. Mas Isso. colaborem com todo mundo. Com Todo todo mundo. mundo. Faz Todo o que é mundo certo, merece. é só isso. Ninguém quer que faça mais do que isso. Com Faz só o certeza. que manda a lei, que tá bom pra caramba. Pra todos. Então é isso aí, né, Alexandre Herco? Se você gostou, espero que tenha gostado, manda para todo mundo aí, pros amigos, compartilha com todo mundo. A gente vai, nos próximos dias, ter novidades por aí. Sim. Manda mensagem para mim aqui também, estoura aqui o meu zap, vou repetir, 11 97338 1889. Maura, você é uma simpatia. Gustinha, Manda um foi- beijo pro Marcivan, Ai, eu aquela gente falo, boa lá da sim, CUFA, e a gente sim. vai voltar a falar, fazer um programa, tá, Alexandre? Pode anotar aí, só com a CUFA. Só Pode ser pra- assim? Pode ser. Muito tá bom. obrigada, Agostinho. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Fui convidada. Marcivan vai vir, tá? Ai, não acredito. Eu falei, Marcivan, Agostinho, eu quero falar com o Agostinho. Eu falei, eu vou lá. boa então. gente demais. Muito obrigada. Que, ó, Obrigado. muito obrigada. E que também as empresas também continuem doando também. Como é que faz pra... Só entrar na CUFA Heliópolis. É CUFA São Paulo ou CUFA Brasil. Sim. Tá tudo escrito lá. Vai no .br. Google lá, digita lá, vai Isso. aparecer. Vai Aparece aparecer tudo, vocês continuam doando, porque as empresas estão 90%, a gente não tem doação. E fica quase 200, 300 famílias todo dia, 3, 4 horas da manhã em Heliópolis, e na favela pedindo ajuda pra gente. A gente não está conseguindo mais ajudar mais como a gente ajudava no começo da pandemia. É isso. E eu posso assinar embaixo que o trabalho é sério, tem auditoria. É assim, olha, pouquíssima. Antes outras coisas funcionassem tão bem no Brasil como a CUFA funciona. Obrigada. Vocês Agostinho. merecem, Muito tá bom? obrigada. Viu? Valeu. Prazer. Pessoal, até a Tchau, próxima. tchau. Obrigado, hein?